Tem gente que acredita que herança é um direito, uma espécie de prêmio de consolação que a vida te entrega quando alguém que você ama vai embora. Eu também pensava assim até uns 2 anos atrás. Hoje eu sei que certas heranças não são um prêmio, são uma dívida. E a minha, eu acho que nunca vou terminar de pagar. Boa noite, Dom. Meu nome é Rael. A história que vou contar começou no dia em que enterramos minha avó, Geralda. Para todo mundo que morava no bairro, ela era a Dona Geralda, uma figura daquelas que as pessoas procuravam quando o médico não dava mais jeito, sabe? A casa dela vivia com aquele cheiro de erva macerada e fumo de rolo. Uma mistura de arruda com alguma outra coisa que eu nunca soube o nome. Ela curava com chás, com rezas baixinho e com uns benzimentos que funcionavam até quando a gente não queria. Ela me criou. Minha mãe precisava trabalhar o dia todo, então eu ficava na casa dela. Era um lugar pequeno, de cômodos escuros, mas eu me sentia seguro lá na maior parte do tempo, porque minha avó tinha um jeito de cuidar que era meio duro, meio controlador. Tinha carinho sim, mas também tinha um olhar que parecia atravessar a gente, que sabia de cada pensamento errado que passava pela nossa cabeça antes mesmo da gente pensar. E eu pensava muita coisa errada, principalmente sobre o futuro. Ou melhor, sobre a falta dele. Meu trabalho na época mal pagava as contas e eu via meus dias sendo sempre a mesma coisa, sem perspectiva nenhuma de melhora. A única luz que eu via vinha de uma caixinha de madeira que ela guardava no fundo do armário. Dentro ficavam as joias dela. Não era um tesouro de filme, nada disso. Eram algumas peças de ouro antigas, um cordão grosso, uns anéis com pedras foscas, de uma medalha de santo que já estava gasta de tanto uso. Para mim, aquilo era mais que ouro. Era um passaporte. A chance de começar em outro lugar, de respirar um ar diferente. Uma das últimas vezes que conversei com ela, quando a doença já estava levando suas forças, eu tomei coragem e toquei no assunto. Falei que ela não precisava se preocupar comigo, que eu me viraria, mas que aquele dinheiro me ajudaria a ter um começo de verdade. Ela só me olhou daquele jeito que desarmava a gente e pegou na minha mão. A pele dela era fina, quase transparente. Rael, isso aqui fica comigo? A voz dela saiu fraca, um sopro. É peso para segurar o que não deve sair. Na hora eu não dei bola. Coisa de gente antiga, pensei. Uma desculpa para não largar o osso. Quando ela se foi e eu descobri que o caixão desceu com tudo dentro, o luto deu espaço para uma raiva fria, um ressentimento que tomou conta de mim. Ela tinha me negado a única chance que eu teria na vida. Na minha cabeça, aquilo não era um último desejo dela, tinha sido uma última maldade egoísta dela. E se ela podia ser egoísta na morte, eu podia ser prático na vida. O que eu estava prestes a fazer não era um roubo, era só pegar de volta o que já era meu. Uma ideia ruim, quando fica muito tempo na cabeça, começa a fazer sentido. Eu sabia exatamente quem procurar. Abner era meu amigo de infância, do tipo que topava qualquer coisa se a promessa no final fosse boa. Chamei ele para tomar uma cerveja no bar da esquina, daqueles com a luz fraca e o chão meio grudento. Não precisei de muito tempo. Contei o plano, a grana que a gente ia rachar e disse que era o serviço mais fácil do mundo. No cemitério? Ele perguntou, limpando a boca com as costas da mão. Vixe, Rael, e se alguém pega a gente? O vigia de lá dorme mais que encomenda. A gente entra e sai em menos de 1 hora, ninguém vai ver. Ele ficou quieto por um instante, só olhando para o copo suado na sua frente. Deu para ver que ele estava pensando, a necessidade brigando com o bom senso. Grana é grana, ele finalmente disse, dando um gole longo na cerveja. Tô dentro. Com Abner no barco, fomos atrás dos outros 2. Encontramos Suelen e Samuel sentados no banco da pracinha, debaixo daquela luz amarelada de poste que mais cria sombra do que ilumina. Contei a história de novo. Com o Abner agora servindo de apoio, já falando como se o dinheiro tivesse no bolso. A reação da Suelen foi imediata. Vocês 2 ficaram completamente malucos. Ela levantou do banco. A voz dela saiu baixa e assustada. Mexer justo nas coisas da sua avó, Rael. Pelo amor de Deus, você sabe das histórias que o povo conta. Vocês 2 ficaram completamente malucos, disse Suelen, levantando do banco. A voz dela saiu baixa e assustada. Mexer justo nas coisas da sua avó, Rael. Pelo amor de Deus, você sabe das histórias que o povo conta. Que história? Retruquei.
Suelen, conversa de gente velha para botar medo em criança. É só um buraco na terra. A gente cava, pega e vai embora. Não é só um buraco, ela respondeu firme. Era a dona Geralda. Minha mãe me proibia de passar na frente da casa dela depois de escurecer. Olhei para o Samuel. Ele continuava sentado, quieto, só observando com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Não demonstrava medo, mas também não parecia animado. E você, Samuel, vai ficar aí calado? Pressionou Abner. Samuel ergueu os ombros, um gesto lento. Se todo mundo for, foi tudo o que ele disse. A decisão ficou nas mãos da Suelen. Ela era a mais correta. Tive que apelar. Escuta, você gosta dessa vida? Gosta de trabalhar o mês inteiro para no fim não sobrar nada? É a nossa chance. A única. É pegar ou largar. Ela andou de um lado para o outro roendo a unha do dedão, olhando para mim, para o Abner e para o breu da rua. O mundo parecia ter parado. Tá bom. Ela cedeu, quase num sussurro. Mas se alguma coisa der errado, a culpa é sua, Rael. Eu só balancei a cabeça. Ninguém comemorou. O silêncio que ficou já era pesado. 2 dias depois, a gente se encontrou na rua de trás do cemitério pouco depois da meia-noite. Abner levava uma mochila com 2 pás desmontadas. Suelen tremia de nervoso. O plano era simples, pular o muro dos fundos onde o mato era alto e ninguém passava. O ar daquela noite estava quente e parado. Pular o muro foi fácil. Difícil foi o silêncio lá dentro. O barulho da cidade desaparecia, abafado pelas árvores e túmulos. Só o som dos passos no cascalho e o zumbido dos insetos. Qual lado? Sussurrou Abner. Pra lá, apontei, ligando a lanterna do celular. A luz fraca tremia na minha mão. As estátuas pareciam seguir a gente com os olhos. Cada galho que estalava fazia Suelen pular. Levamos quase 20 minutos para achar a sepultura. A terra ainda fofa e escura, as flores murchas. Paramos em volta, ninguém se movia. Abner quebrou o silêncio montando a pá. Não viemos aqui para rezar. A pá entrou na terra com um som úmido. O cheiro de terra molhada subiu forte. Logo, eu comecei a cavar também. Samuel revezava. Suelen ficou afastada, de costas, vigiando o nada. Foi então que o ar mudou. O cheiro de terra foi tomado por outro, arruda e guiné, o mesmo cheiro da casa da minha avó. Forte, quase palpável. Durou poucos segundos e sumiu. Fingi não notar e continuei. O buraco foi ficando fundo. Quando a pá de Abner acertou a tampa do caixão, o som oco do metal na madeira ecoou na noite. Todos congelamos. Limpe em volta, murmurei. O caixão era simples, de madeira escura. Tentamos abrir, mas a tampa estava travada. Usamos as pás como alavancas. Um rangido arrastado cortou o silêncio. A luz trêmula desceu para dentro da caixa. Lá estava ela. Minha avó. Serena. Mãos cruzadas sobre o peito, segurando um terço de madeira. Por um instante, a vergonha me tomou. Era a mulher que me criou, e eu ali, profanando o descanso dela. Mas então, a luz bateu no ouro. O cordão no pescoço, os anéis nos dedos. Meu futuro. Pega logo isso, Rael. Pelo amor de Deus, vamos embora, sussurrou Suelen. Respirei fundo, me inclinei. O cheiro de formol e flor morta era enjoativo. Toquei o cordão. O metal estava gelado. Abri o fecho e puxei. Fui para os anéis. Os dedos duros e inchados. Tive que girar com força. Quando o último anel saiu, o cheiro de arruda voltou, agora denso, sufocante, misturado a um cheiro de queimado. E então veio o som. Uma reza. Distorcida, arrastada. Como uma fita tocada ao contrário. A melodia que ela usava para benzer, mais errada, doentia. Ninguém se moveu. E então, ela se mexeu. Os pálpebros se abriram devagar. No lugar dos olhos, só cavidades negras, fundas, vazias.
O grito da Suelen morreu antes de sair. Foi o que nos despertou. Corremos. Abner escorregou na terra. Samuel sumiu na escuridão. Suelen tropeçou, chorando. Eu me joguei para fora da cova. Enfiei as joias no bolso. Antes de fugir, olhei por última vez. Minha avó estava sentada no caixão. A cabeça caída de lado, os buracos escuros mirando em mim. Corri, sem olhar para trás. A reza distorcida parecia me seguir. Cada passo ecoava como se ela estivesse logo atrás. Não lembro como cheguei em casa. Tirei os sapatos na porta, fui direto para o chuveiro. Esfreguei a pele até arder. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles buracos negros, e o cheiro de arruda agora impregnava o quarto. Desesperado, procurei ajuda. Falaram de um centro espiritual. Fui. Um senhor de roupas brancas me ouviu em silêncio. Você precisa pedir perdão. Chame por ela. Se for sincero, ela vai ouvir. Ele começou uma reza suave. Eu chorei, pedi perdão, supliquei. Aos poucos, uma paz me envolveu. O peso no peito se dissolveu. Ela está em paz agora, disse ele, sorrindo. E você também. Saí leve. O mundo tinha cor outra vez. Cheguei em casa, o cheiro de arruda sumira. O silêncio era só silêncio. Fui no banheiro, joguei água no rosto e ergui a cabeça. O meu reflexo sorriu para mim. Mas eu não estava sorrindo. Meus lábios estavam imóveis, e no espelho, minha boca se curvava num sorriso lento, satisfeito. O sangue sumiu do meu rosto. Entendi tudo. O peso que minha avó carregava não era para segurar o espírito dela, era para segurar a coisa que a atormentava. E quando eu implorei por perdão, ela aceitou. O peso que eu sentia não era meu, era dela, satisfeita com a troca. O tormento não acabou. Eu só me tornei a nova prisão. E dessa prisão, não existe escapatória. Meu nome é Natanael, e o que vou contar começou há pouco mais de um ano, mas parece que foi em outra vida. Eu morava num quartinho nos fundos de uma casa antiga, numa daquelas ruas que parece um corredor comprido, espremido entre a avenida principal e a linha do trem. O lugar todo cheirava a mofo e fritura velha. Minha única janela dava para um muro chapiscado, então eu nunca sabia direito se era dia ou noite de verdade. O tempo era medido pelo gotejar de um cano no tanque do lado de fora. Cada gota parecia marcar um segundo a menos do pouco dinheiro que me restava. Fazia uns 4 meses que a metalúrgica tinha fechado as portas. O acerto que eu recebi, que parecia uma boa grana na hora, sumiu como água na areia. Aluguel, contas atrasadas e a promessa de mandar um pouco para minha mãe que eu nunca cumpri. Agora não tinha mais nada. Na despensa era só um pacote de fubá e um pouco de café. Todo dia era o mesmo ritual. Acordar com o corpo moído do colchão fino no chão, tomar um copo de água para enganar o estômago e sair andando. Eu batia de porta em porta, galpões, obras, oficinas, e as respostas eram sempre as mesmas. Deixa o currículo aí, a gente te liga. Ninguém nunca ligava. Eu vim de longe para essa cidade, cheio de orgulho e promessa. Saí dizendo que ia virar alguém, que ia mandar buscar minha família. Agora, eu não tinha coragem nem de atender quando minha irmã ligava. O que eu ia dizer? Que as baratas do meu quarto jantavam melhor do que eu? Naquela tarde, a fome estava diferente. Ela fazia tudo tremer. Os sons da rua vinham abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu caminhava sem rumo pelo centro velho, onde as lojas vivem fechando e os prédios parecem cansados. O sol batia no asfalto e levantava um bafo quente misturado com fumaça de ônibus. Eu só queria um copo d'água. Foi quando passei em frente a um boteco escuro, uma portinha de metal que parecia não ser aberta há anos. E foi ali que minha vida desandou de vez. A porta rangeu com um som enferrujado, e as poucas cabeças lá dentro se viraram por um segundo antes de voltarem para os copos. O ar era grosso,
Uma mistura de cerveja azeda, cigarro e desinfetante barato tentando disfarçar a sujeira. Uma TV velha no canto mostrava um jogo antigo, sem narração, só o som abafado da torcida. Caminhei até o balcão, mas antes que eu pedisse água, ouvi uma voz calma vinda de uma mesa no fundo. "Moço, sente-se aqui." Virei. Era um homem de uns 50 anos, talvez mais. O que me chamou a atenção é que ele não combinava com o lugar. Usava um terno escuro, meio gasto, mas limpo. O cabelo grisalho penteado para trás, as mãos cruzadas sobre a mesa, parecia um gerente de banco que errou o caminho para casa. O resto dos fregueses agia como se ele nem existisse. Fiquei parado, desconfiado. "Quem é o senhor?" Minha voz saiu rouca. Ele deu um sorriso pequeno, frio. "Alguém que entende de problemas. E você me parece um homem cheio deles. Por favor, aceite uma refeição." Meu estômago deu um nó. A fome falou mais alto que o medo. Sentei. O dono do bar, sem dizer nada, trouxe um prato feito fumegante. Arroz, feijão, um bife e um ovo frito por cima. O cheiro quase me fez chorar. "Coma", ele disse. "A gente não conversa bem de barriga vazia." Eu não precisei ouvir 2 vezes. Ataquei a comida como um bicho. Quando estava na metade do prato, percebi que ele não tocava no próprio copo de cerveja. Apenas me observava. "Meu nome é Natanael", falei, envergonhado. "Eu sei quem você é. Sei da fábrica. Sei da sua situação." Um arrepio me atravessou. "O que eu quero saber é se você tem disposição para mudar isso. Existem oportunidades para homens como você. Homens que chegaram no fundo e não têm mais medo de cavar para os lados." Ele tirou do bolso um cartão preto, liso e pesado. No centro, um símbolo gravado em vermelho. Um círculo com 3 riscos verticais. "Se estiver interessado no nosso emprego, vá a este endereço amanhã às 11 da noite, sem atraso." Quando toquei o cartão, senti um frio estranho, metálico. Pisquei e ele não estava mais lá. A cadeira em frente estava vazia. Ninguém no bar pareceu notar. Passei o dia inteiro olhando para aquele cartão. A fome tinha voltado, mas misturada com uma ansiedade que não me deixava quieto. Era armadilha, claro. Mas e o prato de comida? E o jeito que ele sabia tudo sobre mim? A esperança, por mais doente que fosse, é uma isca poderosa. Eu mordi. O endereço ficava longe. Peguei o ônibus até onde dava e depois andei por mais de 1 hora. As ruas ficaram desertas, os postes espaçados, galpões abandonados, janelas quebradas e o vento passando pelos vãos e assobiando como choro. Encontrei o lugar. Um armazém enorme, descascado, com pichagrações, e ao lado da porta, pintado num vermelho escuro, estava o símbolo do cartão. A porta menor estava entreaberta, com uma fresta de luz vermelha. O cheiro me atingiu antes de entrar. Vela, carne queimada e um sabor doce enjoativo. Lá dentro, só um círculo de velas vermelhas e pretas iluminava o chão. O doutor estava parado no centro, de terno, com um medalhão pesado no peito, e à volta dele umas 10 pessoas, imóveis, nas sombras. "Pode entrar, Natanael", disse ele com a mesma cama. 2 vultos me seguraram pelos braços e me levaram até o centro. Tiraram minha camisa e passaram algo quente e grosso no meu corpo. O cheiro metálico denunciou. Era sangue. "Que é isso?" perguntei. Uma voz feminina sussurrou. "É a sua porta agora. Cala a boca." Amarraram um pano escuro sobre os meus olhos. Ouvi murmúrios numa língua que não conhecia. Puseram algo na minha mão direita. Pesado, frio. Uma arma. Na outra, um papel amassado. O ambiente ficou gelado. Um sopro quente tocou minha nuca. Algo enorme estava atrás de mim. Quando tivaram a venda, eu estava sozinho. As velas apagadas. No chão, o círculo ainda brilhava de sangue fresco. Na minha mão, o revólver e uma foto amassada. Era o seu Jonas, o dono da mercearia da esquina. Ele me ajudou no começo, quando eu ainda fingia que estava tudo bem. Deixava eu levar comida e dizia:
Você me paga quando puder, rapaz. Deus abençoe. Eu nunca paguei. A vergonha virou um muro. Agora eu estava com uma arma e a foto dele. Os dias seguintes foram um inferno. A voz na minha cabeça começou. É só um serviço, Natanael. Um preço a ser pago. Ele ou a sua miséria. Fiquei 3 dias vigiando o seu Jonas, tentando me convencer. Na terceira noite, eu já não era mais eu. O corpo tremia, os olhos fundos, e a voz gritava dentro de mim. Agora, ele está sozinho. Peguei o revólver e fui. O beco atrás da mercearia cheirava a lixo e urina. Esperei. Quando ele saiu levando uma caixa, me ouviu e se virou. Natanael, meu rapaz, que susto! Aconteceu alguma coisa? Minha mão tremia. Eu queria pedir perdão. Filho, você não parece bem? Entra, eu esquento alguma coisa para você, dizia ele, quando senti uma força gelada me empurrar. Meus dedos apertaram o gatilho. O som foi seco. O corpo dele caiu e as laranjas rolaram pelo chão sujo. Não veio voz, nem raio, nem recompensa. Só silêncio. Um cachorro latiu longe. Corri, joguei a arma fora e fui até o armazém. Tava vazio. O círculo sumiu. O cadeado era novo. Eu estava sozinho. As semanas seguintes foram um castigo. Nenhuma bênção, nenhum dinheiro. Só culpa. Até que uma noite, bêbado, vi um dos homens do ritual entrando num beco e falando com outro. O otário da faca já era? Perguntou o da sombra. Sumiu, mas ainda está esperando recompensa, acredita? O serviço era pro pastor. O velho Jonas atrapalhava os negócios. O moleque foi só ferramenta. Eu congelei. De repente, a luz do poste piscou e apagou. Um som de cascos ecoou. Entre o lixo, vi uma figura surgir. Pernas de bode, corpo coberto de pelo, chifres retorcidos e olhos vermelhos me encarando. A voz dele explodiu dentro da minha cabeça. Você pagou. Agora é meu. Corri, mas cada esquina me trazia de volta. Senti o hálito quente na nuca. A criatura se aproximou, rindo. Me enganaram! Gritei. Você assinou com o sangue dele. Para nós, é o suficiente. Depois disso, o tempo perdeu sentido. Fui despejado. Vivi na rua. De dia via a sombra dele nos reflexos das vitrinas. De noite, ouvia os cascos me cercando. Tentei morrer, mas a morte me evitou. Ontem de madrugada, acordei com um cheiro de enxofre. Ele estava ali, de verdade, parado na minha frente. A voz soou como um sussurro dentro de mim. Oh, sim, Natanael, sua dívida aqui acabou. Agora começa o pagamento de verdade. Quando o sino da igreja tocou 6 da manhã, ele desapareceu. E eu fiquei aqui, tremendo, sabendo que a morte não é o fim. É só a porta para a sala onde a conta de verdade começa a ser paga. Tem dias que eu evito o meu próprio reflexo. Não é por vaidade nem por insegurança. É por medo. Medo de olhar tempo demais e ver um rosto que não é exatamente o meu, sorrindo de volta. Tudo começou há uns 6 meses, de um jeito simples, banal até. Eu estava reformando o banheiro do apartamento que herdei dos meus pais. Era um lugar antigo, com azulejos amarelados e um espelho manchado pelo tempo. Lembro que pensei em jogar tudo fora e começar do zero, mas alguma coisa me fez deixar aquele espelho pendurado. Ele era grande, pesado, e estava lá desde que eu era criança. Na época, eu achava que era apenas apego. Hoje, eu sei que aquilo não era um simples objeto. A primeira vez que notei algo estranho foi numa madrugada. Eu tinha levantado para beber água e passei pelo corredor. A luz do banheiro estava apagada, mas percebi um brilho fraco vindo de dentro. Quando olhei, vi o espelho refletindo a minha silhueta, mesmo sem que eu estivesse exatamente diante dele. Era como se ele me seguisse, me acompanhasse pelo olhar. Achei que fosse coisa da minha cabeça, o cansaço talvez. Mas na noite seguinte aconteceu de novo, e dessa vez, quando me aproximei, vi o meu reflexo sorrindo.
Eu juro que meus lábios estavam imóveis. Fiquei paralisado, com o coração batendo na garganta. Apaguei a luz e corri de volta para o quarto, tentando me convencer de que era um reflexo distorcido, um truque de sombra. Nos dias seguintes, comecei a evitar o espelho. Tomava banho de cabeça baixa, escovava os dentes olhando para o chão. Mas era impossível ignorar aquela presença. Às vezes eu sentia o olhar me acompanhando. Outras, jurava ouvir um leve arranhar vindo da moldura, como unhas raspando no vidro. Teve uma noite em que acordei com um som diferente, uma espécie de risada abafada. Vinha do banheiro. Abri a porta e vi o espelho completamente embaçado, como se alguém tivesse tomado banho há pouco tempo. Escrevi com o dedo no vidro. Quem está aí? A resposta veio segundos depois. Uma linha fina apareceu logo abaixo. Você. Desde aquele dia, o espelho virou uma obsessão. Eu não conseguia me afastar dele. Passei a me encarar por minutos, às vezes horas. No começo, era apenas curiosidade. Depois foi como se algo me puxasse, como se o reflexo tentasse me convencer de que ele era o verdadeiro, e eu, a cópia. Um dia percebi que o reflexo piscava fora de sincronia. Eu levantava a mão e ele demorava um segundo para me imitar. Depois começou a sorrir quando eu não sorria. A boca se abria devagar, revelando dentes demais, um sorriso largo e doente. Tentei quebrar o espelho. Peguei um martelo e desfiz metade do vidro num golpe só. Mas quando olhei para os pedaços espalhados no chão, todos os reflexos sorriam. Todos! Naquela noite, sonhei que eu estava do outro lado, preso no espelho, batendo desesperado, quanto ele, o outro eu, caminhava livre pelo quarto. Acordei suando, ofegante, e com o espelho inteiro de novo, sem nenhuma rachadura. Desde então, não sei mais o que é sonho e o que é real. Às vezes acho que eu ainda sou eu, outras que o reflexo venceu. O que eu sei é que de vez em quando passo pelo corredor e vejo o espelho piscando antes que eu faça. E é por isso que quando o sol se põe, eu evito o meu próprio reflexo, porque tenho medo de descobrir que do outro lado alguém já está me observando há muito tempo.